Minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, meus companheiros de caminhada, uma alegria enorme estarmos com os nossos companheiros do Luz, da Casa de Luz e Esperança, de São Pedro da Aldeia, que nos ofereceu gentilmente e amorosamente esse convite para que nós pudéssemos estar juntos com os nossos companheiros na noite de hoje, a fim de fazermos algumas reflexões sobre o assunto escravidão. Nós vamos hoje nos guiar, basicamente, pelo Livro dos Espíritos, e é com ele que nós vamos seguir. Agradecemos imensamente os companheiros que na noite de sábado ficam conosco, somam-se a gente, nessa hora feliz, nessa hora alegre de reflexões sobre o Espiritismo, que é o nosso objetivo com os companheiros na noite de hoje. Bem, nós vamos iniciar fazendo uma oração. Eu vou pedir desculpas, mas eu não separei página, porque eu sou gago, aí também acabo tendo um pouco de dificuldade de ler a página. Então, vou pedir desculpa aos companheiros e vamos direto para a nossa oração e, posteriormente, seguindo as nossas reflexões sobre escravidão. Nós, então, neste momento, Senhor, que chegamos nos lares dos nossos companheiros, visualizamos aqui o salão, a tribuna da Casa de Luz e Esperança, essa casa querida, São Pedro da Aldeia, que nos acolhe, que nos recebe fisicamente com tanto carinho, com tanto amor, mas que hoje, Senhor, estamos acessando este canal, esta casa, na modalidade virtual. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos oriente, nos auxilie a conduzirmos de maneira digna e decente e honesta a reflexão da noite de hoje. Bem, minhas irmãs, quando a gente para pensar sobre escravidão, em pleno século XXI, nós precisamos refletir um pouquinho o que leva a gente a estar pensando sobre isso aqui hoje e por que invocar esse tema, por que chamar este assunto, visto que em 13 de maio de 1888 foi assinada a Lei Áurea. Já vão aí 88, 98, 2132 anos. Quando a gente fala de uma lei que libertava homens e mulheres negras, que isso tem 130 e poucos anos, nós estamos falando de ontem. Nós não estamos falando de nada longe. Nós estamos falando de experiências que aconteciam até ontem, até muito pouco tempo, até o final do século XIX, bem próximo à chegada do século XX, nós ainda aprisionávamos pessoas, nós ainda mantínhamos pessoas sob cativeiro e nos sentíamos proprietários daquelas pessoas. O que é bastante interessante nós dizermos, o Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, a primeira edição do Livro dos Espíritos, de abril de 1857, nós temos que lembrar aos companheiros, para aqueles que não sabem ou não se recordam, que na sua primeira edição o Livro dos Espíritos continha 501 perguntas. E que foi somente na sua segunda edição, na edição de 1860, de maio de 1860, que Allan Kardec publica a obra completa que nós conhecemos hoje com 1019 perguntas. As questões que nós vamos abordar hoje estão fazendo parte da segunda edição, porque são as questões de número 829 em diante, e ali a gente está falando, então,
de perguntas que foram indagadas, de anotações que foram feitas 28 anos antes da Princesa Isabel assinar a Lei Áurea aqui no Brasil. Então, o Brasil ainda era escravagista, o Brasil ainda aprisionava os negros que aqui viviam, os colocava sob todo tipo de humilhação, de tortura e de violência física, moral, emocional. E os espíritos já estavam 28 anos antes falando Allan Kardec publicando uma obra que viria a falar sobre escravidão. Ou seja, o Livro dos Espíritos, ele discute escravidão 28 anos antes dela ser libertada, dela ser encerrada em terras brasileiras. O que nos faz pensar o quanto o Livro dos Espíritos é uma obra para frente. O quanto o Livro dos Espíritos é uma obra que nos leva para diante. Enquanto nós estamos com discussões pequenas, ele já está ponderando acerca de liberdade, já está discutindo sobre a necessidade que o homem tem de seguir ser livre. Então, hoje, nós vamos conversar sobre algumas perguntas do Livro dos Espíritos e, posteriormente, fazer alguns apontamentos e tentar relacionar e buscar relacionar esse processo de escravidão vivida no século XIX com algumas reminiscências que nós vivemos em pleno século XXI, isso já passados 130 anos de assinatura da Lei Áurea. Na pergunta de número 829, Allan Kardec vai perguntar ao mundo espiritual a seguinte questão: haverá homens que estejam por natureza destinados a ser propriedade de outros homens? Ou seja, veio alguém a este mundo para pertencer como elemento, como instrumento, como bem comum, como um bem pessoal a alguém? Ou seja, algum de nós nasceu para ser do outro, para pertencer ao outro, para cumprir e saciar necessidades e desejos do outro? O que os espíritos vão responder a Allan Kardec? É contrária à lei de Deus toda a sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. O ato de possuir, o ato de julgar-se no direito de possuir, é um atraso moral com que a evolução espiritual vai transformar a nossa visão sobre essa questão de pertencimento, sobre essa questão de liberdade. Hoje fala-se muito sobre empoderamento. E as pessoas, elas têm verdadeira aversão a alguns elementos, a algumas questões que dizem respeito à palavra empoderar. Empoderar significa tomar a posse de si próprio. É tomar para si o poder relativo, é óbvio, sobre sua vida, visto que Deus é o único que detém poder absoluto sobre a nossa vida. Então, quando a gente fala em empoderamento, nós estamos falando em pertencimento. Do direito que as pessoas têm de pertencerem a si próprias e de não pertencerem a ninguém, de não serem instrumentos de propriedade, de posse de ninguém. Allan Kardec já indagava isso aos espíritos. Alguém vem ao mundo para pertencer a alguém? E eles respondem, claro que não. A lei divina não sujeita ninguém a ninguém. A lei divina não faz com que ninguém tenha que existir sobre o pé ou sobre as ordens e os desígnios de outrem. Isso é marca do retrocesso moral em que a sociedade vive. Isso anota o retrocesso moral em que a sociedade vive. É contrária à natureza, à lei humana, que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem irracional e o degrada física e moralmente. A escravidão, ela cria um processo de degradação moral e física sobre aquele que está sofrendo a ação daquele que o escraviza, daquele que o exige, daquele que o limita no seu direito, inclusive constitucional, de ir e vir hoje, no século
21, com a Constituição de 88, ratifica esse direito à liberdade que todos os homens possuem. No segundo instante, ele vai dizer assim: quando a escravidão, na 830, quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis as que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com um uso que lhes parece natural. Ou seja, Kardec pergunta: àquela época, há sociedades que praticam a escravidão, há sociedades que permitem a escravidão. Isso faz parte do costume de um povo. E é muito interessante que no Brasil, particularmente, quando se fala em escravidão, se arremete de imediato aos negros que foram roubados, sequestrados, retirados das suas terras na África e introduzidos no Brasil como instrumento, como elementos de produção e de realização barata de mão de obra para a sociedade burguesa que precisava de alguém que fizesse isso para ele. Então quando a gente fala em escravidão, na nossa mente, de imediato surge o negro, porque é aquele que está próximo, é o processo de escravidão que está próximo àquele que a gente conhece. Mas é preciso dizer que em todas as sociedades antigas, a escravidão existiu. Escravidão na Grécia, escravidão em Roma, escravidão no Oriente. Ou seja, a própria sociedade escravizava a própria sociedade. Então, no Brasil, nós temos escravos negros, mas nós vamos encontrar escravos brancos, escravos orientais, segundo a sociedade onde aqueles julgavam-se no direito de possuir, de apropriar-se de vidas humanas para que elas pudessem lhes saciar. Então, eles vão responder o seguinte: o mal é sempre o mal e não há sofisma. Ou seja, o que é errado e não adianta querer ajustar vocabulário. Não adianta querer ajustar algo. Por exemplo, quando você fala assim, usar droga é uma coisa ruim. Mas usar droga é uma coisa ruim, tanto aqui no Brasil quanto na Holanda, que facilita e que tem regulamentação para que as pessoas se droguem em lugares específicos. Ou seja, eu vou para a Holanda usar droga porque lá é liberado. Eu vou para o Uruguai fumar maconha porque lá é liberado. Então, ainda que me dê este acesso, esses países, para que eu cometa esse tipo de prática, isso não muda os malefícios que a droga causa no meu psiquismo e causa no corpo, causa na minha fisiologia. Ou seja, é ruim em qualquer lugar, ainda que a lei de alguns lugares permitam, que a legislação permita o uso de droga. O aborto é uma prática nociva, criminosa, que o Brasil, salvo em situações especialíssimas, adota. Entretanto, há países e há nações que aplicam o aborto com a maior naturalidade do mundo. Então, se você tem recurso e resolve fazer um aborto legalizado nesse lugar, nesse país, nessa nação, isso de forma alguma significa que indo para lá, ainda que aquela sociedade, aquela legislação te permita experimentar essa prática, não quer dizer de forma alguma que ante a lei divina, ante as questões morais, você esteja isento. Então, o mal é mal, e os espíritos dizem, não é a legislação de uma nação que libera o homem para cometer crimes ante a consciência e, consequentemente, ante a lei de Deus que habita em cada um de nós. Então, Kardec, quando pergunta, mas lá os caras permitem, tem um país na América do Sul chamado Brasil, que a gente pode escravizar. A gente não tem. Não. Erro é erro. Equívoco é equívoco. E estas sociedades dão notícias de que violam as leis da natureza.
de que violam os direitos que as pessoas possuem, os direitos que as pessoas atendem e realizam. Então, a escravidão é um costume, ainda que seja um costume, é um costume bárbaro, é um costume vil, é um costume que limita o direito de pessoas de ir e vir e de experimentar a santa capacidade de ser livre, a santa capacidade de estar livre. E nós não temos o direito, sob lei alguma, de gerar qualquer tipo de prática que lese a lei divina que está inscrita na nossa consciência. Então, Allan Kardec primeiro pergunta se não tem gente que vem para ser escrava nessa vida. E eles respondem que não. Depois pergunta, mas peraí, mas e tem as sociedades que adotavam essas práticas? Erro é erro. E depois ele segue na 831 com a seguinte consideração: a desigualdade natural de aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Ou seja, sociedades mais organizadas, sociedades mais elaboradas, sociedades que se apropriaram melhor do conhecimento, da ciência, da tecnologia. Essas sociedades não podem se insurgir sobre sociedades mais pobres, mais miseráveis, mais ignorantes. Vai lá. Isso daí não seria para eles um direito de tomar a posse daquela gente ignorante e tê-las perto de si? O mundo espiritual vai dar a seguinte resposta: sim, mas para que estes as elevem, não para embrutecê-las ainda mais pela escravização. Durante longo tempo, os homens consideram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender os dessas raças como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro os que assim procedem. Insensatos, dizem os espíritos. Nada veem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém é o espírito. Então, enxergue além da matéria. Enxergue o espírito. Vislumbre o espírito, porque este precisa ser enxergado. Isso daqui, lá no século XIX, tão longe. E aí a gente começa a pensar algumas coisas do século XX e do século XXI. Eu me lembro quando vivíamos numa cidade pequena, no interior, que tinha uma zona rural enorme, antes que houvessem as legislações vigentes que atendem e abraçam as funcionárias domésticas, aquelas que estão nos lares da gente. Eu me lembro que antes que essas leis existissem, era tão habitual nós íamos para a zona rural procurar pessoas para trabalhar na casa da gente. E aí, era normal, essa menina está comigo há 30 anos, é quase uma fala escravocrata. Eu tirei essa pessoa da roça, eu tirei essa pessoa de uma vida miserável, eu tirei essa pessoa e trouxe ela para minha casa, trouxe ela para trabalhar para mim. Antes que houvessem as leis que abraçam as questões sociais do trabalhador de ordem doméstica, nenhum trabalhador doméstico era remunerado de forma condizente. Nenhum trabalhador doméstico tinha hora para encerrar, tinha hora para começar. Para encerrar, nenhum tinha. Quase todos tinham um quartinho de empregada. Era quase como se fosse uma senzala embutida nas casas, com o seu quartinho, com o seu banheiro, com o seu copo, com o seu garfo, com a sua faca, com as suas coisas. Ele só existia para nos servir, mas tinha uma vida de bolha
dentro da casa da gente, naquele quartinho de empregada, onde o ventilador novo que nós comprávamos ia para o nosso quarto e o velho que funcionava mal ia lá para os fundos do quartinho de empregada, onde a televisão nova ia para a nossa sala e a televisão antiga ia lá para o quartinho de empregada, onde nós comprávamos uma cama nova para os nossos filhos e tirávamos a cama, ia lá, tudo ia para o quartinho de empregada, tudo ia lá para trás. Mas nós estamos falando disso, da escravidão do século XIX que acabou, estamos falando daquilo que se fazia no século XX, dessa visão escravocrata que ainda acompanha a sociedade moderna, que ainda nos acompanha. E aí, a empregada doméstica que vinha trabalhar na casa daquelas pessoas por 30 anos, ninguém nunca perguntava a ela se ela queria aprender a ler. Ninguém nunca perguntava a ela se ela queria aprender a escrever. Ninguém nunca perguntava a ela se ela queria um dia deixar de ser uma serviçal doméstica para poder ingressar no mercado de trabalho e poder ter o direito a sair daquela senzala moderna e ir construir o seu próprio caminho, o seu próprio percurso existencial. Ninguém perguntava àquelas pessoas o que elas queriam para a sua vida. E aí, se uma delas ousasse a estudar, se uma delas ousasse a fazer um cursinho que fosse, e um dia nos chamasse e dissesse assim: minha amiga, minha patroa querida, eu estou deixando a sua casa porque eu arrumei um outro emprego, vou ter um horário mais organizado, vou conseguir servir, vou ganhar, vou ter carteira assinada. Sabe o que nós dizíamos? Ingrata! Ingrata! Veja tudo que eu te dei e que você está jogando fora. Você não está reconhecendo tudo o que eu fiz por você. Porque nós temos ódio de pessoas que saem da linha de escravidão e ganham alforria pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Às vezes vejo pessoas dizerem, apresentarem empregadas domésticas assim: ela está conosco há 40 anos, é da família. Não é não. Não é da sua família, não. Sabe por que não é da sua família? Porque seus filhos, que começaram crianças analfabetas, estudaram, cresceram e se profissionalizaram. Ficaram adultos, independentes e livres e voaram para longe de você. Você aprisionou a empregada doméstica por 40 anos na sua casa e nunca ofereceu a ela o direito de estudar, de aprender e de dizer para ela assim: querida, a vida além da minha casa, a vida além daquele lugarzinho, do quartinho que tem lá atrás. Existe uma vida fora daqui, e porque eu te amo, e porque eu te quero bem, e porque eu espero que você cresça enquanto espírito, eu vou te propiciar a aprender. Eu vou te propiciar a estudar. Eu vou te sugerir crescer para que, ao invés de vivermos nesta relação de prisão, você tenha o direito de crescer enquanto ser humano e empoderar-se e possuir-se sem ter que viver sob a guarda protetiva desta senzala moderna do século XX e que ainda persiste no século XXI. Eu tenho verdadeiro arrepio quando escuto pessoas dizendo: ela está conosco há 30 anos, é como se fosse da família. Não é, porque aqueles que estão na sua família há 30 anos cresceram. Aqueles que estão na sua família há 30 anos são produtivos além do seu teto, além da sua casa, porque você se preocupou em fazer isso com ele, mas não se preocupou em fazer com a sua escrava moderna, e que hoje é remunerada por um sistema legal, mas que ainda assim a gente cria isso para as pessoas. Nós ainda somos tão sinhazinhas e senhorzinhos. Contratamos uma pessoa para cuidar da nossa casa, mas a gente senta e diz assim: traz um copo d'água para mim, fulano. Traz o meu café, fulano. Esse serviço sabe de quê? De copeiro e de garçom.
Ela limpa a sua casa, ela faz a sua comida, ela serve a sua copa, ela lava a sua roupa, ou seja, ela assume tudo aquilo ali e você diz que ela te custa muito caro, porque você paga ela um salário mínimo por mês. Saia você, procure um trabalho por esse valor e veja se é caro. Alguém que cuide, que zele e que te sirva e que te leve na cama e que te atenda. E a gente faz isso e não se apercebe o quanto nós damos ordens escravagistas, o que nos faz pensar que a escravidão, que tem 130 anos que foi assinada uma lei, ainda está vigente na nossa alma. Nós carregamos o Senhor de engenho, o Senhor de senzala, dentro da nossa alma. E ainda há aqueles outros que são os escravos rebelados, reencarnados, que não suportam receber ordens, porque cada ordem que eles recebem, eles são arremetidos num processo de vislumbre de passado e de ontem, para aquele período dantesco das suas vidas, em que eles eram instrumentos de trabalho, em que eles eram instrumentos de criação dos seus filhos, e que eles eram instrumentos sexuais na mão de patrões e patroas de deformidade de caráter, que usavam essas pessoas como instrumentos de saciedade. Então, quando ele vai dizer o seguinte, a gente está numa situação melhor e acolhe a quem está numa situação de inferioridade, não para permitir que quem está numa situação de inferioridade permaneça na inferioridade, mas para promover socialmente aquele indivíduo a um nível melhor. Então, quando a gente está falando, quando Allan Kardec está dizendo hoje para o espírita sobre a moderna escravidão, ele está perguntando para nós, em pleno século XXI, reescalonando uma questão e repensando uma questão do século XIX, aquele que você tem na sua casa e guarda como um servo que te atende. Você está promovendo o crescimento desse indivíduo enquanto pessoa? Você está promovendo a expansão dessa pessoa? Você vai ficar feliz o dia que essa pessoa disser que ela não vai precisar mais pegar o lixo do seu banheiro e jogar fora, porque ela se formou em uma profissão e ela vai seguir o caminho, e você vai dizer, graças a Deus eu fiz o meu trabalho, eu promovi um ser humano, eu ajudei um ser humano que estava em situação de penúria, que estava em situação de miséria, a expandir, a crescer, a ganhar maior espaço social. O escravizamento que nós dissemos que foi assinado com a Lei Áurea não acabou. Há os escravos modernos que estão nas nossas vidas e que nós impomos a eles, como se fossem aves que nos enfeitam os dias, a negativa de voar, e cortamos as suas asas para que eles estejam sempre do nosso lado e chamamos isso de proteção. É minha protegida. As pessoas estão sob a proteção de Deus, as pessoas não estão sob a proteção uns dos outros. Quem tem a obrigação de proteger o outro é o Estado, é o governo. Não sou eu nem é você. Então, quando a gente pensa que a escravidão é uma coisa que está tão longe, a gente descobre que ela está aqui, do nosso lado. Allan Kardec, então, na pergunta 832, ele vai fechar a indagação sobre a escravidão. Ele vai dizer assim, há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam-lhes falte nada, e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disso? Ai, aquelas pessoas que cuidam dos seus servos como se fossem da família, mas que no dia que tem aniversário em casa, toda a família se senta para comer. E aquele servo que você diz, aquele empregado doméstico que você diz que é como se fosse da família, é ele que serve, é ele que limpa, é ele que pega, é ele que corta o bolo. Ele é da família? Sente ele no sofá e bote um pratinho na mão dele, igual você bota na mão da sua mãe, igual você bota na mão da sua sogra, igual você bota na mão dos seus convidados, já que ele é da família. Entretanto, isso é um discurso falso, falseado, que a gente usa para libertar a nossa consciência. Então, os espíritos dão uma resposta
fabulosa quando eles tangem a questão de escravidão. Digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Igual cuidado dispensam aos seus bois e cavalos, para que obtenham bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, esses que tratam bem, esses que foram buscar uma empregada doméstica lá na roça, porque ela vivia numa penúria. E olha que em casa espírita, o que tem disso, se serve dos usuários, dos assistidos, para procurar no meio dos assistidos aquele serviçal. E no meio da reunião de assistência social, tem um que vai e solta aquela assim: vocês não sabem de ninguém que está precisando fazer uma faxina para trabalhar, não? Estou precisando tanto de uma pessoa. Eu me vejo na Fazenda Campos Novos comprando uma leva de escravos quando as pessoas fazem isso. Quando as pessoas, ainda mais utilizando-se da casa espírita com o poder de influência que tem naquele que leva uma cesta básica, naquele que oferece um prato de comida e fica procurando empregada doméstica em meio a assistido. E aí eu quero ver se ele vai contratar aquele usuário, aquele assistido para ser seu empregado, e se ele vai assinar a carteira e vai pagar todos os tributos que são devidos. E que vai respeitar o horário que ele entra, e que vai respeitar o horário que ele tem que sair, e que vai respeitar o direito à folga, e que vai respeitar o direito que ele tenha uma vida além da sua casa. Porque as empregadas domésticas, as serviçais domésticas, há bem pouco tempo tiveram a sua alforria. Há cerca de 20 anos começaram a encontrar um processo de alforria. E eu ainda encontro gente hoje dizendo que é um absurdo essa quantidade de lei para as empregadas domésticas, para as pessoas de trabalho doméstico. Claro que é um absurdo. Esta é a mesma fala que o senhor de engenho dizia no século XIX, quando o governo imperial começou a aventar a necessidade de assinar a Lei Áurea. O discurso é o mesmo, meus irmãos. A fala, ela é exatamente a mesma. E a gente repete isso, mas não ouve. Sabe por que a gente não ouve? Porque nós estamos plugados numa senzala ainda. A nossa prática, a maneira com que nós falamos com as pessoas tem voz de comando, como nós fizemos o tempo inteiro. O brasileiro vive numa sociedade arrogante e exigente, porque a escravidão ainda não foi rompida na alma das pessoas. Então, cuidar bem dos seus, cuidar bem dos seus escravos modernos, não é melhor do que deixá-los à revelia, não é melhor que deixá-los de qualquer sorte. Você cuida bem do boi e do cavalo. E quando você precisar, a vaca vai te dar leite e o cavalo vai te levar. Cuida-se muito bem, às vezes, dos empregados domésticos, porque a gente sabe que como é difícil encontrar alguém que exerça esse processo conosco, de convivência e permanência no nosso dia a dia. Então a gente cuida bem daquilo que é propriedade e que a gente entende que é propriedade nossa. Mas, Marcelo, eu não tenho empregada doméstica, eu não tenho ninguém sob a minha guarda. Qual o sentido de escravidão nos dias de hoje? Bem, em primeiro lugar, nós temos que compreender que a escravidão começa na sua manifestação física. É aquela relacionada ao cerceamento de vontade usando a força. Então, cara, se você é um marido que usa de força para colocar a tua mulher embaixo do pé, você cria um processo de escravizamento pelo poder, pela força, pela violência. Lá em casa é o seguinte, a última palavra é a minha. E quando alguém fala alguma coisa, cala sua boca e vai para lá. Então, a gente repete um padrão, um perfil escravocrata que se serve da força, física para constranger e limitar a paz que escraviza os seus filhos. Hoje, quando a gente fala assim, o moderno
o Estatuto da Infância e do Adolescente proibiu a palmada, proibiu a violência contra a criança. E aí a gente fala assim, mas eu quero ver. Então, quando meu filho fizer uma besteira, eu vou dar para o juiz cuidar. Mas peraí, você só consegue resolver os problemas com o seu filho no braço, no tapa, naquele instante que você se insurge como ele, como um senhor de engenho, e coloca ele no chão como escravo, submisso ao seu desejo, à sua vontade. Quando a gente submete o outro à nossa força, quando a gente submete o companheiro, a companheira à nossa força, quando a gente submete a prole, os filhos, à nossa força, num ato escravagista, quando nós limitamos no braço, quando nós limitamos na força que é inerente de determinadas personalidades, a limitação da força de outrem. A escravidão não acabou, meus irmãos. Nós vivemos numa sociedade que oprime, que é opressora, visto que não foi a assinatura da Lei Áurea capaz de extirpar esse sentimento de nós, visto que necessário é muito mais que a gente trabalhe uma libertação interior. Eu agora preciso assinar esta lei dentro de mim. Eu preciso dizer à minha consciência que o meu poder, que a minha força, não me dá direito de exercer cerceamento e prisão contra alguém. Sabe por quê? Porque os escravos apanhavam na senzala. E o que eles mais queriam era fugir. E as mulheres que apanham de seus maridos, o que elas mais querem também é fugir. Os filhos que apanham dos seus pais, o sonho deles é a hora que eles vão juntar a malinha deles e ir embora. Porque é o mesmo princípio de qualquer indivíduo que exista sob circunscrição de força, sob limitação com base no braço e no grito. Assim como aqueles negros da senzala brasileira especificamente esperavam a todo instante o momento em que o feitor ia tirar os olhos deles para que eles pudessem fugir, a um conjunto de companheiros e companheiras que estão vivendo sob esta marca escravagista de relações fundamentadas na força física em pleno século XXI. Eles estão esperando a hora que o feitor que o oprime vai piscar para que eles fujam. São os filhos que estão esperando a hora que o feitor que o oprime, certamente, enquanto falamos aqui, há nos assistindo filhos escravizados, que na primeira oportunidade que o feitor piscou e ele pôde abrir a porta e ir embora, ele nunca mais voltou. Ele nunca mais retornou. E aí você fica tentando encontrar um jeito para amar aquelas pessoas que te escravizaram por tanto tempo, moral, física e emocionalmente. Por isso que as relações familiares são tão complexas e a gente está trabalhando para desconstruir. Entretanto, há muitas famílias que vivem sob o peso da escravidão física, que é o primeiro elemento. Porque é a forma mais antiga. Desde que o mundo é mundo, quem é forte quer exercer o poder sobre quem é fraco. Quem é forte quer exercer o poder sobre o frágil. Desde que o mundo é mundo. Então, quando você fala assim, estamos no século XXI, a escravidão não existe mais. Existe sim. Porque eu volto a dizer, assinar uma lei não significa promulgar esta lei nas consciências das pessoas. O que existe hoje é um regulamento que diz que não pode ter mais de direito, mas que efetivamente existe de fato. Existe de fato pessoas que escravizam pessoas. Há ainda o processo de escravizamento legal, quando a legislação permite a opressão de um sobre o outro. A escravidão legal se caracteriza pelo tolimento da vontade em decorrência das leis e normas vigentes. Ocorre principalmente onde as leis são mais rígidas que a moral predominante. A lei, que não é a expressão dessa moral, configura um cerceamento de liberdade.
a liberdade de agir limitadas por leis. Essas nações, esses países, essas localidades, que proíbem que as mulheres andem sem determinado apetrecho, sem determinada veste. Essas nações que proíbem que mulheres dirijam. Essas nações que proíbem e que vão cerceando, encaixotando pessoas em lugares, encaixotando pessoas em senzalas modernas. E então, são ararinhas de luxo, dentro das suas gaiolas de ouro, mas não passam de elementos vivos, de forças vivas, presas numa gaiola. Seja de ouro, seja de lata, seja no fundo do quintal. É opressão. Então a gente tem que pensar, primeiro, a escravidão física, o processo de escravizamento físico, que a gente exerce uns sobre os outros e faz sem se perceber. Comece a escutar o feitor que tem na sua voz. Comece a escutar o senhor de engenho que tem na sua voz. Em determinada hora nós nos vemos dando vozes de comando e ordens, ordenando que as pessoas se calem, impedindo que as pessoas nos olhem nos olhos e querendo que as pessoas baixem a cabeça quando estão na nossa frente. Quantos senhores não fizeram isso com seus negros? Quantos feitores não fizeram isso com os seus escravos? Veja como a escravidão está aí, no século XXI. Esse processo de escravizamento, esse processo de aprisionamento, esse processo de ligação e cerceamento do direito que o outro tem de experimentar a liberdade. Há ainda a escravidão moral. A escravidão que prende a pessoa no projeto moral da existência. Moral é a parte da cultura relacionada aos deveres do homem para consigo e para com a sociedade. A escravidão moral se caracteriza pelo tolimento da vontade em decorrência da moral dominante. Muitas vezes o indivíduo não se sente feliz em agir de acordo com a moral dominante, mas a sociedade o induz, coage a agir assim. E veja o quanto nós somos escravos morais da sociedade em que estamos inseridos. O quanto, enquanto meninos, os grupos sociais que estávamos inseridos nos coagiam, nos escravizavam moralmente para que fumássemos a maconha que todos fumavam e que nós não queríamos fumar. Para que fizéssemos o sexo que todos queriam fazer, mas que eu não desejava realizar. Para que eu realizasse pequenos furtos festivos e alegres, coisa de moleque, que todos faziam, mas que eu não queria fazer. Há um escravizamento moral, onde nós, utilizando da força de grupo, constrangemos aquele que está no grupo a sós e que não se sente feliz em fazer aquilo. E que não se sente realizado em fazer aquilo. Mas todos estão fazendo. Por que você não vai fazer? É quase como se ele estivesse dizendo, você não tem o direito de ser você. Você precisa render-se ao conjunto. Você precisa render-se à sociedade, a este grupo que te impõe. Então, o escravizamento moral é um escravizamento que principia no projeto social que a gente vive. Quantos escravos morais são? Quantos de nós que estamos aqui, eu que vos falo, vocês que me escutam, quantos escravizados pela sociedade, escravizados por realizações, fizemos coisas que não queríamos, mas que impostas por um sistema e no desejo que eu tinha, ou que tenho, ou que muitos têm, de permanecer aceito, cedia. Me vendo oprimido, prisioneiro de um plano social. Olha, se você não fizer assim, não nos interessa a sua amizade. Se você não fechar com a gente, vai procurar outros. Como nós temos verdadeiro pavor de ficarmos dissociados,
fora de relação social, até porque é uma necessidade, a lei de sociedade, há esse processo de escravizamento moral que é vigente no plano social ainda hoje. O pior, pergunte-se quantas vezes foi a sua voz que escravizou alguém, exigindo dela que ela se corrompesse para fazer parte do bando, sugerindo ao outrem que ele caísse com você para ser dos seus. E aí são os modernos escravos. É por isso que quanto mais nós vamos seguindo no plano de libertação, sabe o que vai acontecendo? Sabe o que vai acontecendo quando você vai se libertando? Você vai ficando só. Porque você não se sujeita mais moralmente às inserções sociais fracassadas e escravizantes que te oprimem, que te limitam, que nos levam para um caminho de dor, que nos levam por caminhar por vales de angústias. Por isso que aquela música do Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos, sai fora daquilo. Porque ter 1 milhão de amigos significará muitas vezes estar escravizado a eles. E tendo que administrar e ceder quantos filhos estão moralmente escravizados ao núcleo familiar. Onde a família impõe que você acolha, que você acate regras amorais, questões às vezes imorais. Mas para fazer parte, para ser aceito, eu acabo acolhendo. E acabo sofrendo com o peso desta prisão, deste escravizamento. E aí eu vou descobrir que para eu assinar a minha alforria de fato, quase sempre significará distanciar-me, ainda que doa. Até que em situação oportuna os laços possam ser refeitos, porque eu não vou me sujeitar mais para fazer parte deste grupo social aos escravizamentos que ele me impõe. Porque aí eu estarei perdendo a liberdade tão buscada por cada um de nós. Por último, a escravidão psicológica. Falamos de escravidão física, que é a mais antiga, a da força sobre o outro. Falamos da escravidão legal, é quando a sociedade legisla para cercear a liberdade do outro. Falamos da escravidão moral, é quando grupos sociais impõem práticas equivocadas de pertencimento de grupo a parte daquelas pessoas que elas possam estar ali. Agora nós vamos falar da escravidão psicológica, que é a mais covarde. Escravidão psicológica é o processo mais covarde. A escravidão psicológica ela surge, sabe aonde? Na nossa fragilidade. Quando eu me fragilizo. A escravidão psicológica é aquela que é relacionada ao tolimento da vontade, principalmente ligado às sensações de culpa e de medo. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aos meus amigos. Estamos aqui com Márcia Varejão, minha amiga, que está na nossa sala de vídeo, e tantos outros amigos. Joana Dark, Dora, a Tereza, Toninha, tem um monte de gente aqui junto com a gente nesta sala. Aí eu vou um dia, me sento com Márcia, com Dora, com a Toninha, com a Joana Dark, com a Jaide, com esse pessoal todo, e vou contar minha vida. Vou contar os meus problemas, vou contar as minhas lutas, vou contar os meus fracassos, vou contar as minhas quedas. E aí elas me escutam fraternal e amigavelmente, todas elas. Que isso, Marcelo? Errar é humano, você é humano, vamos adiante. Vai passar, lá na frente você corrige, eu fico leve. Passa-se o tempo. E aí, essas minhas amigas cometem um equívoco. Às vezes um equívoco grave. E eu, na qualidade de amigo, e eu, na qualidade de espírita, e eu, na qualidade daquele ser que quer o bem-estar de quem eu amo, eu vou e digo assim:
Tereza, isso não é bacana, mas Tereza conhece todo o meu passado. Aí Tereza vai e me lança assim: Marcelo, quem é você para me dizer o que é bacana ou não? Joana Dark me diz assim: Marcelo, quem você pensa que é? Você esqueceu que eu sei o que você fez? E aí eu começo a usar aquele instante que o outro começa a usar, aquele instante que eu abri o meu coração e coloquei na mão dele os meus conflitos, as minhas lutas, ele começa a usar como arma contra mim. E ele começa a querer cercear o meu direito de dizer para ele algo de positivo e de bom, porque eu sei quem você é e sei o que você fez ontem. E as pessoas vão se tornando escravas psicológicas. O século XXI é o século da escravização psicológica. Por quê? Porque toda vez que nós presenciamos alguém fazendo alguma coisa que não é bacana, e que você quer chegar para o outro e dizer assim, fulano, isso não é legal, isso não te faz bem. Eu falo assim, bem, eu não posso falar porque eu faço igual. Pode sim! Você deve falar. Você deve instruir. E se ele jogar em cima de você a culpa e o medo que você tem das coisas que você não quer que os outros saibam? Deixe que falem. Deixe que exponham. Todo mundo que tem muita coisa escondida, muita coisa oculta a respeito de si próprio, não consegue expandir, porque ele vive uma vida querendo se esconder. Ele não vive uma vida querendo crescer. Ele quer ficar dentro do casulo. Toda a existência, porque no casulo ele guarda os seus equívocos. Crescer significará expandir o casulo e ir para fora. A escravidão psicológica, ela tem lugar nas práticas que o homem exerce sobre o outro para usar o erro do outro como tapa-boca, como rolha moral para que ele não fale. E ele quer usar, por meios de chantagem emocional, este elemento para manter o outro prisioneiro de si próprio. Eu sempre digo para os meus amigos que conhecem a minha vida, nunca façam isso comigo, porque eu vou ser o primeiro a colocar na rádio aquilo que você sabe a meu respeito, porque eu não me sujeito à prisão de ninguém. Eu acho que eu já fiquei muitas encarnações preso em algum lugar. Hoje tenho uma fome alucinante da liberdade. Não me circunscrevam. Não tentem pegar as coisas que eu lhes disse algum dia. Porque eu digo para todos os meus amigos conhecem minha vida. As boas, as práticas boas e ruins. Eu não cedo. E eu digo aos companheiros, não cedam. Não se permitam escravizar, ser escravizados moralmente por aqueles que conhecem as particularidades da sua vida. Sabe por causa de quê? Porque eles conhecem as particularidades da sua vida de ontem. De 10 anos atrás, de 15 anos atrás, eles não conhecem. E eles não podem te manter preso num equívoco de 10 anos atrás, porque hoje você está se esforçando em transformar. Então, quando a pessoa disser para você assim, no momento em que você fizer um alerta, no momento em que você disser algo positivo para o outro e ele disser, quem é você para me dizer isso? Eu falo, sou uma pessoa que te ama, mas eu sei quem você é. Mas não, você sabe quem é aquele de ontem. O de hoje já mudou. O de hoje já cresceu. O de hoje já tirou mais um elo daquela algema. E você não vai me prender no meu passado, porque eu não me prendi no meu passado. Eu não me deixei ficar oprimido e circunscrito e limitado no meu passado. Então, quando a gente fala de escravidão em o Livro dos Espíritos, lê aquilo e fala, meu Deus, para que isso está na obra da codificação hoje? Para quê? Para que a gente colocou? Para que a gente estuda isso hoje? Sabe por causa de quê? Porque a escravidão não foi abolida ainda no ser humano. Porque a escravidão é uma prática íntima do ser humano, que se serve de força, de legislação, de equívocos morais e de fragilidades psicológicas para oprimir e para possuir o outro, para tomar posse do outro. E nós, espíritas, temos que começar a pensar nisso. Já.
para ontem. Liberdade, ainda que tardia, como está lá na bandeira da Inconfidência Mineira, lá na bandeira de Minas Gerais. Nós temos que libertar e nós temos que nos libertar. Era essa, minhas irmãs, meus irmãos, a nossa reflexão para a noite de hoje. E esperamos em Deus, em Jesus, que essas palavras possam chegar aos oprimidos, aos opressores, àqueles que tentam oprimir e àqueles que estão lutando pela sua liberdade. Que Deus nos guarde, nós vamos orar. Pedindo a Jesus e a falange bendita do plano espiritual, que possa estar em cada lar que nos assiste nesta noite. Senhor, ora aqui reunidos com os nossos irmãos, quando falamos sobre escravidão, Jesus, queremos te agradecer por esse momento. Que possa ter sido ele útil, de reflexão e de ponderação para cada companheiro. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe e nos enseje, se Deus quiser, a possibilidade de estarmos juntos novamente em outro momento. Graças a Deus que assim seja. Uma boa noite, meus irmãos. Minha gratidão à Casa de Luz e Esperança pela oportunidade de trabalho que nos foi oferecida neste instante, nesta noite. Graças a Deus e até uma próxima oportunidade.